Olá, meus amados, bom dia, boa tarde, boa noite. Passando aqui em primeiro lugar para agradecer a todos vocês que estão aqui ao vivo, a todo mundo que está curtindo, a todo mundo que está compartilhando. Pessoal, venho agora trazer uma grande notícia para todos vocês. Eu peço vocês que estão aí do outro lado da telinha, copie e cola essa grande live aí nos grupos do WhatsApp, nos status do WhatsApp. Vai chamando a galera para estar aqui ao vivo, vai dando like aí e vai compartilhando. Ao final, a gente vai falar também sobre a live oficial, definitivamente aí, do nosso sorteio. Pessoal, vazou informação aí do Supremo Tribunal Federal, a gente já sabe sobre o julgamento do Jair Messias Bolsonaro, entretanto, todavia, teve alguns afastamentos aí dentro do Supremo Tribunal Federal e algumas desavenças aí dentro do Supremo Tribunal Federal em relação aos ministros. Doutora, como assim? A gente já pode confiar em alguns ministros aí dentro do Supremo Tribunal Federal e a gente vai trazer todos os detalhes agora neste exato momento. Eu só peço a atenção de vocês. Senta o dedo aí, vai compartilhando e vai se inscrevendo. Pessoal, hoje o presidente do Correio largou mão do Luiz Inácio Lula da Silva, pediu demissão após um prejuízo bilionário e a pressão aí dos aliados. E também, informação vaza revela que STF já pensa em barrar eventual indulto a Bolsonaro. Entretanto, todavia, de acordo aí, membros do STF afirmam que consideram inconstitucional qualquer anistia concedida por nomes como Eduardo, Tarcísio e Ronaldo Caiado aí, todos já declaradamente favoráveis a toda a medida. Entretanto, todavia, a pressão aumentou e alguns ministros aí deixaram o ministro aí de lado, né, o Moraes, e a gente vai compartilhar as informações na íntegra agora. Eu peço a ajuda de vocês, vai dando like, vai compartilhando, que eu vou transmitir aqui ao vivo para todos vocês. Ajude o nosso canal. Pessoal, Milei também anunciou a eliminação total dos impostos de importações sobre eletrônicos como celulares, televisões e videogame. Ana Paula critica o discurso marxista de Lula aí, no qual o pobre só está mais pobre porque o rico está mais rico. Tudo errado, Estado não gera riqueza. Esse discurso do Lula continua parado lá dentro da Guerra Fria, neste exato momento. E, pessoal, Lula quer criar imposto aí sobre a questão de arma de fogo. Blindado do Exército Brasileiro destrói lateral do carro aí no Paraná. É muitas informações que estão chegando agora. Lula corta verba aí, paralisando a operação de 40 aeronaves e afasta 137 pilotos. Pessoal, e também crise financeira tira aviões de operação e deve afastar aí mais ou menos 137 pilotos neste exato momento. Em relação ao Felipe Martins, Alexandre de Moraes proibiu, pessoal, ele dá entrevista ao Poder 360 na data de hoje. E o presidente Trump disse que Putin quer continuar matando pessoas. Parece que ele quer ir até o fim e continuar matando pessoas. Não é bem assim que acontecem as coisas. Pessoal, 220, agora a gente vai para a treta do Supremo Tribunal Federal. Fica aqui comigo até o final, que eu vou ler a reportagem ao vivo e o vídeo ao vivo com todos vocês, tá bom? Estamos com 229. Vamos chegar, pessoal, neste exato momento, a 250 pessoas ao vivo. Vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo agora. Gente, o julgamento do Jair Messias Bolsonaro vai começar, quero trazer para todos vocês. Entretanto, todavia, o ministro André Mendonça disse que não vai arredar o pé diante do que o ministro Alexandre de Moraes quer fazer. E outros ministros, o Gilmar Mendes, eu sei que a gente não pode confiar, mas ele também abriu mão aí de aprovar algumas ações do ministro Alexandre de Moraes. Outros ministros estão a favor, entretanto, todavia, esses dois ministros aí largaram mão. E a gente vai trazer aqui todos os detalhes para vocês, pessoal, ao vivo. Doutora, como assim? Teve uma treta aí em relação à internet, né? A questão de controlar o uso da internet, e os ministros bateram muito bate-boca, muita situação, muito conflito dentro do Supremo Tribunal Federal, porque disseram que isso não é competência do Supremo Tribunal Federal
principalmente depois das sanções direcionadas ao ministro Alexandre de Moraes. Depois disso, eles descreveram que o ministro Alexandre de Moraes já está na reta aí do presidente Trump, o documento já está na mão do presidente Trump e as sanções vão começar a ser efetivadas ainda essa semana. E aí o ministro Alexandre de Moraes falou que não tem medo do presidente Trump, assim como Luiz Inácio Lula da Silva. Entretanto, todavia, os ministros sabem, né, a magnitude aí do presidente Trump e aí decidiram abrir mão e principalmente não apoiar as ações na data de hoje do ministro Alexandre de Moraes. E, pessoal, algumas informações agora sobre a questão também de todos os filhos do Jair Messias Bolsonaro, eles não puderam estar aí para depor durante o julgamento do Felipe Martins, porque o ministro Alexandre de Moraes está aí com o rabinho preso. Então, eles não autorizaram os dois filhos do Jair Messias Bolsonaro a depor dentro aí do julgamento do Felipe Martins. Simplesmente, ele negou a participação dos dois no julgamento que aconteceu essa semana. E aí, em relação ao Jair Messias Bolsonaro, eu quero trazer para vocês mais uma informação aí sobre a delação do Mauro Cid. A delação do tenente-coronel Mauro Cid, aí, a qual o ministro Alexandre de Moraes se apega com unhas e dentes, cerca de 4 meses depois de ter tido seu acordo de delação premiada homologado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Mauro Cid pediu que o advogado Luiz criasse um grupo no Instagram como defensor aí de Jair Messias Bolsonaro, Paulo Cunha Bueno. A informação consta de depoimento aí à Polícia Federal e indica mais um episódio em que Cid é obrigado a falar a verdade e a não se comunicar com nenhum dos demais investigados na chamada trama golpista, no mínimo avaliou a possibilidade de ter contato direto aí com a defesa do Jair Messias Bolsonaro. Quando negociava um acordo de colaboração com a PF, o antigo braço direito aí assinou um termo de confidencialidade da delação, registrado na corporação sobre o número aí 2405578 de 2021. O documento listava uma série de regras aí que o militar deveria cumprir. E, pessoal, também, nesse exato momento, bandidos fazem família refém, fogem com dinheiro e outros bens e morrem em confronto com a polícia agora ao vivo. Menino que sonhava ser jogador também de futebol morre por inaceitável negligência de gestão de uma prefeitura petista na data de hoje. A diretora do presídio, o romance com o faccionado, a fuga e a prisão, alarme de incêndio provocado, evacuação de emergência e pânico dentro de um avião. E aí, infelizmente, o médico acusado de matar a esposa envenenada aponta a própria mãe como a única culpada desse caso e paz no mundo. Pessoal, o Trump projeta cessar fogo em Gaza hoje, 5/7, 6/7, 7/7, na próxima semana. Cessar fogo e a paz mundial aí, fora do nosso Brasil e também no nosso Brasil. Pessoal, Justiça Eleitoral confirma que petista perde o mandato de deputado na data de hoje. Doutora, como assim? Vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, TRE-SP, um abraço para os paulistas, confirmou hoje a perda de mandato do deputado estadual Simão Pedro. O acordão foi publicado ontem e evidenciou hoje. Por 5 votos a 1, ficou decidido que a vaga na Assembleia Legislativa de São Paulo será ocupado pela deputada Camila Godoy, do PSB, e Simão Pedro torna-se primeiro suplente aí do PT. O julgamento encerra uma ação iniciada em 2022, quando Simão Pedro questionou os efeitos de uma retotalização dos votos que resultariam na perda do seu mandato. O cálculo foi feito aí e entendeu que teria havido fraudes à cota de gênero na relação de candidatos do PROS e do PTB. A norma exige, no mínimo, aí 30%, e aí o deputado acabou, pessoal, perdendo o seu mandato. E um deputado, né, a gente já sabe, do PT. Pessoal, ex-professor de Moraes diz que o ministro não admite ouvir e é ovacionado em um evento aí de Gilmar. Durante sua palavra
palestra aí no Fórum Jurídico de Lisboa, o jurista Manuel Gonçalves Ferreira Filho fez duras críticas ao que classificou como ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal, o STF. O evento que ocorre aí em Portugal, Gilmar Palosa, né, alusão ao ministro Gilmar, um dos idealizadores, foi palco de questionamento aí. Ferreira Filho, constitucionalista e professor emérito, condenou a prática do chamado julgamento de estado de coisas inconstitucional. Segundo ele, esse mecanismo utilizado pelo STF, frente a frente com ministros, ultrapassa os limites da separação dos poderes ao permitir que o judiciário edite diretrizes amplas aí dentro do Supremo Tribunal Federal. Pessoal, deixa eu falar para vocês, estamos com 227, olha só. O ministro Moraes, ele determinou no dia 15 um tete-a-tete aí entre o Lula e outros ministros e também todas as pessoas atreladas ao Congresso sobre a questão aí do IOF. O ministro Alexandre de Moraes nem aprovou e nem desaprovou, entretanto, todavia, convocou aí o Luiz Inácio Lula da Silva e todos aí do Congresso, os deputados e os senadores, para ter um bate-papo a respeito desta questão aí. Pegou fogo dentro do Supremo Tribunal Federal, pegou fogo dentro do Luiz Inácio Lula da Silva, porque a treta ficou ainda mais treta, ou seja, a confusão foi alarmante diante dessa ação do ministro Alexandre de Moraes. Pessoal, agora eu vou compartilhar com vocês, a gente está em tempo real aqui, peço a ajuda de vocês, vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo. Já é evidente, pessoal, que o Jair Messias Bolsonaro vai voltar aí em 2027. Já está aí confirmado e a gente está acompanhando em tempo real. Doutora, por que você diz isso? Não é a doutora que diz isso não, pessoal. São pessoas de suma importância aqui no nosso canal, que está trazendo isso todos os dias, né? Para vocês aqui ao vivo, em relação sobre o Jair Messias Bolsonaro. Por quê, doutor? Olha a treta que eu vou compartilhar aqui com vocês, olha só. Relator, Poder Judiciário... Deixa eu voltar aqui, pessoal. O Alexandre de Moraes disse exatamente assim, palavras claras. O STF não sabe como resolver essa questão ainda. Exatamente isso. Eu, relator, Poder Judiciário, não tem como resolver. Por quê? Os argumentos do Congresso parecem válidos, assiste razão ao Congresso. Os argumentos da AGU parecem válidos. Em razão disso, vamos resolver isso daqui como o Lula diz que uma guerra tem que ser resolvida, com cerveja. Foi exatamente isso que ele disse. Vamos marcar um churrasco, vamos centrar os 3 poderes e resolver. Olha só o que nós temos nesse panorama jurídico. Primeiro, o Poder Executivo vem e aumenta a alíquota do IOF. Só que o IOF não pode ser um tributo de arrecadação. Então você não pode usar o IOF para colocar mais dinheiro nos cofres públicos para depois converter esse dinheiro em corrupção e botar na tua pessoa física. Tá? Então você não pode usar o IOF para colocar mais dinheiro nos cofres públicos. O Congresso Nacional vem então e diz exatamente isso, ó. Embora o Poder Executivo, Lula, o Poder Executivo, possa tratar de impostos, ele está utilizando o IOF para arrecadar, e isso não pode. Então o Congresso vai e derruba esse decreto do presidente. O nome disso é freios e contrapesos entre os poderes. Lula aumenta a alíquota do IOF, Congresso Nacional derruba o decreto do Lula, dizendo que era só para arrecadar. Perfeito. Como que tudo começa, então, a ir para o judiciário? O Lula, por meio da AGU, leva para o judiciário o seguinte, tá? Judiciário. Esse decreto legislativo, que é um decreto legislativo do Congresso, é inconstitucional. Porque o Poder Executivo é que tem a competência de aumentar ou não alíquotas. Eu que trato desse tema. E ele leva para o STF uma ação declaratória de constitucionalidade. E a AGU pede para o STF: declare a constitucionalidade do meu decreto
Poder Executivo. Esse é um ponto. O Congresso Nacional, por sua vez, vem com uma ação direta de inconstitucionalidade também para o STF. Falando, STF, declare o decreto do Lula inconstitucional. Como que o Congresso faz isso? Por meio do PL. O partido PL faz uma ação direta de inconstitucionalidade, ADI. Então o PL leva para o STF a discussão, para o STF derrubar, manter a derrubada ou declarar a derrubada de inconstitucionalidade do decreto do Lula. Perfeito? No meio do caminho aqui, como um avião, como um avião que pousa, a pica voadora, vem o PSOL e joga contra o Congresso. O PSOL fala, embora sejamos representantes do povo, nós somos contra a vontade popular. O Congresso, é isso mesmo, o PSOL sai em defesa do Lula. O Congresso não pode derrubar o decreto do Lula. Aí então, diferente da ação da AGU e do PL, que foram para discutir decreto do Lula, o PSOL vem para discutir o decreto legislativo. O PSOL entra com uma ação contra o poder legislativo no STF e fala, poder legislativo, declare o decreto, poder judiciário, perdão, STF, declare inconstitucional o decreto do Congresso. STF declara inconstitucional a ação do povo. Declara inconstitucional o decreto legislativo. E tudo isso vai para o STF. Cai no colo do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes olha tudo isso e fala assim, opa, me parece que cada um tem sua razão de ser. Se a AGU estiver certa, que esse aumento da alíquota do IOF por meio do decreto do Poder Executivo for extrafiscal, ou seja, não tiver finalidade arrecadatória, o Lula poderia fazer. Se o Congresso Nacional tiver razão, tiver certo, que o Lula está utilizando esse decreto para arrecadar mais, ou seja, não tem uma finalidade social, mas tem uma finalidade arrecadatória, o Congresso também está certo. Se o PSOL tiver certo que, olha o argumento do PSOL, que o Congresso está fazendo política por meio de decreto legislativo, olha como o PSOL, o pior de tudo, no meio do caminho aqui, o pior de todos é o PSOL, tá? O pior de todos é o PSOL. O argumento do PSOL é o mais vazio, não tem argumentação jurídica, né? Aí o Alexandre de Moraes chega então e fala assim, pera lá, há um conflito entre poderes e os poderes, Alan, pega essa, e os poderes querem que o STF resolva. Olha só que coisa. Os poderes reconhecem por meio de suas ações que quem governa o Brasil é o STF. O Legislativo, por meio do PL, pede para o STF governar, e o Executivo, por meio da AGU, pede para o STF governar. O STF, então, vem e não decide. Foi isso que o Alexandre de Moraes fez. Só para vocês entenderem. O Alexandre de Moraes não decidiu. Ele suspendeu tudo. Ele falou, discussão suspensa. Vamos para o intervalo. Foi isso que o STF falou. Vamos para o intervalo. E nesse intervalo a gente senta e vamos ter uma audiência de conciliação. Questão é a inovação do Poder Judiciário também. O Poder Judiciário também vem e inova porque não tem previsão legal dessa audiência de conciliação. Então vem um ativismo judicial. Olha só o erro dos poderes. Todo poder tem sua parcela de culpa aqui. O Brasil vive uma situação péssima. Péssima. O Poder Judiciário vem e termina com um problema, criando outro. Ativismo judicial. Cria. Pessoal, esse doutor, deixa eu colocar a Sara Silva chegando agora, ele é incrível, né? Doutor Chiquini. Ele traz bastante detalhes aí sobre o Supremo Tribunal Federal e também, pessoal, a gente já está aí sobre a questão do Gilmar Mendes, algumas situações que vai acontecer com ele dentro da Europa. O futuro de Gilmar Mendes na Europa se complica a cada dia e do ministro Alexandre de Moraes dentro dos Estados Unidos. A gente não sabe qual vai ser pior aí, mas está acontecendo. Pessoal, também o Jair Messias Bolsonaro está de volta aí, está melhorando, né? Está melhorando aí a sua saúde.
e a gente está acompanhando em tempo real, neste exato momento também. Vai dando like, vai compartilhando aí o hack, pessoal, foi descoberto que roubou milhões aí do Banco Central, já foi preso. A gente também falou também do deputado Ottoni de Paula e abandonou o aliado, né, o Lula, saiu aí, largou mão do Luiz Inácio Lula da Silva. 20 mil soldados estão se deslocando, pessoal, para a fronteira com a Venezuela, eles já estão lá. Que esse ditador Maduro também possa cair neste exato momento. A gente está acompanhando aqui em tempo real. E olha só, pessoal, mais uma vez eu vou trazer aqui para vocês o Alan dos Santos. Doutora, como assim? Para a gente poder fechar aqui, olha só. Foi maravilhoso. Deixa eu voltar aqui. Terminando mais um CPAC com uma lista de pessoas que eu conversei. Algumas eu posso dizer os nomes, as outras não. Mas foi maravilhoso. Muita coisa está por vir. Cada CPAC é realmente um renovar as forças. Mas dessa vez foi muito mais do que renovar as forças, né? Dessa vez foi para realmente olhar para o Brasil, né? Para que os americanos e as autoridades americanas olhassem para o Brasil com maior preocupação do que está por vir. Eu posso garantir a vocês, o Brasil não está, não será esquecido. Tem muita coisa para acontecer e a única coisa que as autoridades americanas precisam é de um apoio irrestrito, forte ao presidente Bolsonaro, que o povo esteja unido, sem divisões, sem planejamentos pessoais. É só isso que o governo dos Estados Unidos precisa e que, de fato, o povo brasileiro precisa. Pessoal, o Alan dos Santos e todos os jornalistas aí atuando, né, para a questão de resolver o que está acontecendo no nosso Brasil. O presidente Trump está acompanhando tudo de perto. E eu quero, pessoal, fazer uma pergunta para vocês e quero que vocês respondam aí nos comentários. Pessoal, também militante de extrema esquerda fala em guilhotinar uma criança agora, rica, totalmente fora da minha realidade. Vicky, filha de 5 anos de Roberto Jus e Ana Paula, usa bolsas de 14 mil para combinar look com seus pais. E aí teve esse resposta e só guilhotina. Neste exato momento, só Deus para ter misericórdia. Pessoal, eu quero dizer para todos vocês, olha só, coloca aí nos comentários a todo mundo que está aqui. Vocês acham que quem está preso, as pessoas que estão presas inocentemente, ou o ministro Alexandre de Moraes, o Luiz Inácio Lula da Silva e outros ministros, tirando o André Mendonça, que não pode sair nas ruas, que não pode comprar alguma coisa sem seguranças em volta. Quem é que está preso? Quem está preso injustamente ou quem está preso que não pode se locomover sem a ajuda dos seguranças? Coloca aí nos comentários que eu quero saber. Pessoal, a gente vai fazer agora, todos vocês que estão aqui ao vivo, o sorteio do nosso canal. Eu peço que vocês entrem no nosso grupo do WhatsApp. Entrou no grupo, a gente vai ter, os administradores vão ter que aceitar a presença de vocês no grupo devido aos hacks, né? Que a gente vai lá e cancela quem é hack. Só entra oficialmente vocês, gente do bem, pessoas do bem. Gente não, pessoas do bem. E aí a gente vai aceitar e você já coloca o nome completo que a gente vai oficializar o nosso sorteio lá pelo nome de vocês, tá bom? Então entra lá no nosso grupo do WhatsApp, vai dando like, vai compartilhando, vai se inscrevendo aqui, sempre ao vivo no nosso canal. De segunda a segunda, a gente faz 2 lives por dia ao vivo, pessoal. O canal aqui é o único que faz live ao vivo com todos vocês. Então, eu peço ajuda. Entra no nosso grupo do WhatsApp, vai dando like, vai compartilhando, porque Jair Messias Bolsonaro vai voltar e o nosso Brasil vai ser feliz de novo. Vamos que vamos. Beijo, beijo, beijo.